Olá, eu sou Anderson Sabará, bem-vindo. Trabalho com constelações familiares e hoje a gente vai conversar sobre isso, como funcionam as constelações familiares. A primeira questão que a gente tem que falar sobre constelação é que é uma abordagem terapêutica. E a constelação familiar, como abordagem terapêutica, olha para conteúdos emocionais, nossos conteúdos emocionais. Então, importante a gente separar os conteúdos emocionais sistêmicos e conteúdos individuais. E para isso eu vou contar duas historinhas, vou inventar duas historinhas para a gente ilustrar essa questão. Primeira história. Imagine que um menininho com 1 ano e meio, 2 aninhos, ele vai com o pai no supermercado fazer compra. O pai passa amanhã, tal, faz compra, demora e o menininho fica muito cansado. Eles vão para o carro, guardam as compras, o pai coloca esse menino na cadeirinha, fecha o cinto e o menininho logo dorme, né? Tá cansadinho. E na hora de sair, o pai percebe que não pagou o ticket do estacionamento. Ele vê o menininho dormindo, ele decide deixar o menininho acomodado na cadeira, fecha a porta do carro e vai rapidamente até o caixa para pagar esse ticket. Chega lá, demora um pouquinho, tem algumas pessoas na frente dele, só que nesse tempinho o menino acorda, se vê sozinho dentro do carro, se assusta, começa a chorar, quer sair, se sente preso, aquele ambiente abafado, o carro está quente, e ele vai se apavorando cada vez mais, grita tal, sozinho ali. O pai chega, socorre o menino, dá colo, acalma tal, e a vida segue. 1 ano, 2 anos, 10, 15, e o menininho nem lembra mais dessa experiência. Aí lá com 30 anos, ele já adulto, certo dia ele chega na empresa, na hora de subir para o trabalho, a porta do elevador se fecha e ele começa a ter taquicardia, falta de ar, suar desesperadamente e ele se apavora de novo. Ele vai procurar médico, vai procurar cardiologista, faz uma série de exames e não tem nenhum problema. O corpo está saudável, está perfeito. Ele descobre, com a ajuda de psicólogo, que ele tem claustrofobia, medo de lugar fechado. E o gatilho que disparou esse ataque nele foi o fato da porta do elevador se fechar. Ok? Então, ele estava suscetível a essa situação dependendo de alguns gatilhos. E, mesmo sem lembrar, este gatilho remete a essa experiência lá da infância, lá que estava gravada no inconsciente dele quando ele tinha 1 aninho e meio, essa experiência do supermercado. Como é que ele faz para abordar esse conteúdo? Ele vai lançar a mão de ferramentas individuais. Hipnose, regressão, floral de Bach, barra de Axis, análise. Tem uma série de ferramentas que olham para esses conteúdos individuais. Ao contrário do primeiro exemplo que a gente deu, em que a pessoa viveu aquela história e aquela experiência está gravada ali na memória dele, a segunda historinha, o segundo exemplo, a pessoa não viveu. Então vamos para a historinha. Imagine que uma menina tal está fazendo faculdade, conhece o rapaz, fazem faculdade juntos, os dois pombinhos namoram, vida feliz. Né? Se formam, estão bem ali na profissão, começam a ganhar seu dinheiro, compram o seu apartamento, só que essa menina chega num certo ponto, o cara quer casar com ela gosta dele, só que ela não quer casar. E aí, conversa vai, conversa vem, o que é que está acontecendo, por que você está insegura com relação a isso? E aí ela revela que ela não quer casar, na realidade porque ela tem muito medo de ter filhos. E esse medo de ter filho tem uma razão muito especial. Ela tem certeza que o filho dela vai morrer afogado e por isso ela não quer ter filho. E aí perguntam para ela naturalmente:
Mas você passou algum susto lá na piscininha do seu condomínio, caiu, quase se afogou? Ela fala, não. Ah, foi para a praia com os pais e também passou algum susto? Não. Perdeu algum coleguinha na época da escola afogado, alguma coisa, alguma história dolorosa dessa? Também não. Mas de onde está vindo isso? Aí você vai olhar para o sistema familiar dela, você olha, primeira geração, segunda geração, terceira, quarta, quinta, sexta geração. A avó dela, antes de migrar lá de Portugal para cá, teve lá seus 5 filhos, né? E aí, 5 filhos crescendo e tal, e o filho mais novo, bebezinho ainda, mamando no peito, um dia ela vai com esse bebê até a beira do riacho para poder lavar os paninhos, lavar roupa e tal, e deixa o menininho enrolado num paninho quentinho ali no gramado. Ela tá ali lavando roupa, só que ela não repara e o menininho rola e cai com o rostinho na água. O que acontece? Ele se afoga, morre, e para essa pessoa é uma dor muito grande, um pecado gigantesco que ela cometeu. E ela vai viver amargurada com essa história tal, mas a vida seguiu. Ela tem mais 4 filhos, esses filhos vão crescer, vão se casar, vão trabalhar, vão ter netos, e um dia decidem migrar para o Brasil tal, e a vida seguiu. De alguma forma, a dor que essa senhorinha viveu passou geração a geração, e essa menina que não quer casar hoje está vivendo o mesmo medo, ela está vivendo a mesma dor. Experiências vividas por antepassados nossos viajam no tempo, várias gerações, e alguém faz o download dessa emoção. E aí a pergunta, mas como isso é possível? Se a geração atual não tomou contato, não escutou as histórias contadas pela avó, pela bisavó, pela tataravó, como é que alguém no presente carrega essa dor lá do antepassado? Isso ocorre da maneira mais simples. A gente vive algumas experiências no nosso dia a dia, a gente lembrar de alguém, aí eu vou, pego o celular, a pessoa liga para a gente. Eu lembro de uma pessoa, estou estacionando o carro na farmácia, encontro com a pessoa lá dentro. Nossa, pensei em você agora. Como isso é possível? Simples. As pessoas que convivem, amigos, parentes, elas se conectam umas às outras através de alguns fiozinhos. Esses fiozinhos, especialmente no caso da família, né? A gente se conecta aos pais, à nossa mãe, aos irmãos, né? E aí, neste exemplo que eu estou contando dessa história da senhorinha lá que perdeu o filho afogado, ela e o marido dela conviviam, né? Os dois estavam ali. Ela tem 5 filhos, ela se conecta com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, quarto, com o quinto filho. Os irmãozinhos convivem, eles também se conectam uns aos outros. E vão formando uma malha, uma espécie de uma internet da família. Só que esta malha, essa internet, ela tem mais uma propriedade além de mandar esses recadinhos, esses torpedinhos. Elas armazenam emoção. Então, esses fiozinhos guardam esta dor. De alguma forma, quando ela viveu essa dor, ela printou nesta internet da família essa experiência dela, esse medo. Aí, quando nascem os netos já encontram essa internet preparada. E pum, eles se conectam. Ô, qual que é a senha da rede aí? Me dá a senha. Já se conecta. Quando nascem os bisnetos, a mesma coisa. Eles também se conectam nessa internet da família. De alguma forma, a gente está conectado com os nossos antepassados através desta rede. O nome dessa rede é campo morfogenético. Nome técnico tal, que não vem ao caso da gente ficar explorando aqui. Mas é isso que, quando esta menina, na data de hoje, faz o download dessa emoção, ela foi buscar lá nesse arquivo de nuvem, para a gente fazer uma metáfora aqui. Então, a senhorinha viveu, guardou esta informação, passa uma geração, 2, 3, 4, 5, e alguém faz o download disso.
E o que constelação familiar faz? Olha para os conteúdos emocionais deste sistema. Por isso, constelação é chamado constelação familiar sistêmica, porque existem ferramentas que olham para conteúdos individuais e existem ferramentas, no caso, constelação familiar, que olha para conteúdo sistêmico, né? Conteúdo que está printado nisso. E a gente faz uma dinâmica exatamente para olhar para esses traumas, para essas dores, para essas experiências, informações que estão gravadas neste campo morfogenético. E a constelação familiar é baseada em que princípios? Como é que a gente desenvolve uma constelação? Bom, primeira coisa, falar de quem descobriu as constelações, Bert Hellinger, que faleceu em 2019, alemão, e ele aprende técnicas, vive experiências com a nação Zulu na África, ele junta com outras técnicas terapêuticas, o psicodrama do Jacob Moreno, o próprio Gestalt, uma série de outras técnicas que são consolidadas e aí ele descobre a constelação familiar. A constelação familiar ela é baseada em 3 princípios, ou as 3 ordens do amor: pertencimento, hierarquia e equilíbrio do dar e receber. Então vamos conversar um pouco sobre as 3 ordens do amor, os 3 princípios da constelação. Primeiro, pertencimento, como a gente já disse, a segunda, hierarquia, terceiro, equilíbrio de troca, equilíbrio do dar e receber. Pertencimento. Dá um exemplo, de novo, com as historinhas. Imagina ali, o casal tem 2 filhos, e um irmão super aplicado na escola, dedicado, sociável, se dá bem no condomínio, clube e tal, e o outro irmão tem uma questão de rejeição, de dificuldade de relacionamento. E aí, os pais, né, ficam aflitos com essa situação e trazem essa dor para a constelação. E aí você coloca na dinâmica e você começa a perceber que os pais, avô, bisavô, e o bisavô teve um filho fora do casamento, né? Casado, tal, tinha família, mas tinha um filho e ele nunca reconheceu. Como é que este filho fora do casamento se sentia em relação ao pai? Se sentia rejeitado, se sentia excluído. Isso fere a primeira ordem do amor. Essa dor fica gravada, né, neste campo morfogenético, navega através das gerações, e este menino, né, hoje, de alguma forma, ele faz o download disso e revive essa rejeição. E quando você coloca este excluído de volta no sistema, você honra o lugar dele, o tempo atual, a geração atual, as relações tendem a se harmonizar. É isso que a gente fala muito do honrar a história, honrar esse antepassado. A segunda ordem do amor, né, que é a hierarquia, ela é muitas vezes desrespeitada quando um filho quer ocupar o lugar do pai. O filho se julga melhor que o pai. O filho exclui o pai ou exclui a mãe e quer ocupar esse lugar. Então, fere a segunda ordem e este sistema vai se contorcer, ele vai entrar num colapso para mostrar que isso está em desordem. Às vezes, a vida profissional desse filho não deslancha, ou grandes perdas financeiras, ou questões de saúde, ou muitas vezes questões de vícios com álcool, vícios com droga, pode ter a ver com esse desrespeito ou com essa situação em relação a pai e mãe. Então, hierarquia, os pais são os grandes, os filhos são os pequenos. E a vida chega para esse filho da maneira como foi possível. Quando o filho olha e se sente melhor, olha e julga seus pais, fere este princípio, fere o princípio da hierarquia. O terceiro princípio, ou a terceira ordem do amor, ela é muito intuitiva. O equilíbrio de troca, o equilíbrio entre dar e receber. E aí, ninguém pode dar o que não tem e ninguém pode receber mais do que precisa. Eu tenho um pai, tenho uma mãe. Não adianta querer me dar 2, 3 pais. Meu chefe vai fazer lugar de pai. Meu amigo também que
socorre também vai fazer o lugar. Não, eu só posso receber a energia que vem do meu pai, só posso receber a energia que vem da minha mãe no meu sistema. E a outra coisa é, eu quero entrar numa relação de salvador, eu quero entrar numa relação de cuidador, sendo que aquela pessoa precisa se nutrir dos pais dele. A mesma coisa vai ferir a terceira ordem e vai desequilibrar. Isso muitas vezes a gente encontra no relacionamento conjugal. Marido, esposa, companheiro, companheira, um cobra do outro alguma coisa que o outro não tem para entregar, ou cobra alguma coisa que ela não recebeu dos pais. Vai ferir aquele lugar, vai ferir aquele equilíbrio na relação. Relação de amigos, própria relação profissional, né? O funcionário que quer cobrar alguma coisa dentro da empresa, quer entrar como filho uma relação em que é uma relação de trabalho, e isso também indica que uma das ordens, no caso, o equilíbrio de troca, está sendo desrespeitado. São alguns exemplos assim que somente a gente vivenciando no universo das constelações a gente percebe e aprende mais facilmente. Quando o cliente vem para trazer seu tema para uma constelação, a gente até recomenda que ele assista uma constelação antes, porque ajuda a delimitar, ajuda ele a trazer foco para a questão, para a dor dele. A gente gosta muito dessa expressão. Olha para a tua dor, toma contato com a tua dor. E é isso que faz com que o campo se movimente, a dinâmica da constelação aconteça, vá fluir mais naturalmente. O cliente senta aqui do lado, tal, ele pensa na dor dele, e a gente coloca os representantes, e esses representantes ali atuando nesse campo vão perceber as informações que estão printadas, que estão gravadas neste campo morfogenético, né? Esse campo, essa internet da família dele, como eu disse anteriormente. Os representantes começam a ter alguns comportamentos ou sentir alguns sentimentos e o facilitador vai observando. E aí a gente dá algumas falas, conforme a evolução da constelação, as chamadas falas resolutivas, e a gente observa o efeito disso. Quando a constelação chega num determinado ponto, normalmente isso é importante de ser dito. A gente não vai para uma constelação porque eu quero entender. A constelação ela não é uma informação e sim um sentimento. Se o que gravou na internet da família foi um trauma, foi um sentimento, o que vai dissolver esse nó, entre aspas, também é um sentimento. Então a gente faz toda a dinâmica para trabalhar alguns conteúdos e aí a gente vê como é que isso evolui para o cliente, para os representantes, para todo o grupo. E é isso que a gente queria trocar aqui através desse vídeo, esclarecer, para que quem viesse em busca da constelação já viesse também com essa visão um pouco mais próxima do que é a dinâmica constelação familiar.